Olá, pessoal! Hoje a gente veio apresentar aqui o nosso trabalho do encontro do EAC, né, da 25ª edição. Sim. E nosso trabalho, a gente está falando, relacionando um gene chamado NALP3 como um promissor para o diagnóstico e prognóstico de pacientes com esclerose múltipla. Tá? Então é um fragmento da minha tese do mestrado, onde a Pamela e o Reginaldo também estão nesse projeto. E aí a gente fala sobre a importância de conhecer esse gene para a gente poder tratar um paciente ou diagnosticar o quanto antes esse paciente, e aí ele sendo um futuro biomarcador de diagnóstico e prognóstico da doença. Então a esclerose múltipla, como vocês já sabem, é uma doença que ela ataca a bainha de mielina dos neurônios, e aí esse neurônio ele começa a perder essa bainha de mielina e, né, vai dar várias sintomatologias no paciente. É uma doença com fatores ambientais e também fatores genéticos, né? Então, na tese original, a gente dividiu esse gene em 4, né, possíveis diagnóstico, tratamento, risco e gravidade, a parte genética, mas nesse evento nós vamos falar da parte de diagnóstico. Tá? Então, o NALP é um gene que ele vai fazer a formação de um complexo citossórico chamado inflamassomas. Esses inflamassomas, eles potencializam um processo inflamatório, liberando interleucinas inflamatórias, tá? Interleucina beta, interleucina principalmente beta e 18, fazendo um processo inflamatório exacerbado, né? Então, nesse trabalho, nosso objetivo foi fazer uma revisão integrativa, né, e tentar achar possíveis, né, tratamentos e possível diagnóstico futuro, como o NALP3, um gene que ele aparece expressado nessa doença nos pacientes, que eu vou concluir daqui a pouco, ele aparece altamente expressado nesses pacientes. Então, a gente usou a metodologia que a Pamela vai falar um pouco de como que a gente fez. Nós usamos uma revisão integrativa e nessa revisão foram selecionados 137 artigos que falam sobre esclerose múltiplas e inflamassomas, e nesses foram 42 selecionados e feita uma leitura integrativa, que foi usado alguns métodos que a Nicole vai explicar para vocês. Os métodos de exclusão e exclusão, né, com desses 137 artigos, nós incluímos, né, de acordo com a data de validade de 10 anos, né, e de ser principalmente estudo em humanos, não em modelo experimental de encefalomielite. Então, a gente não foi feito esse estudo com base em camundongo, somente com estudos humanos. Então, no final, selecionamos 42 artigos, porém, nós dividimos, né, integralmente nessa dissertação 4 parâmetros: risco e gravidade, terapia, patogênese da esclerose múltipla. Então, essas proteínas expressadas relacionadas com esse processo. Só que o que a gente vai focar aqui é no diagnóstico. Tá? Então, do final desses 42, nós selecionamos 21 que usamos na íntegra e 5 falando da área de diagnóstico. Tá? O que a gente concluiu com isso? A gente concluiu que NALP3 alterado, a gente tem a exacerbação do processo inflamatório. E nesses pacientes, então, nesses 5 estudos, a gente vê, nesses 5 estudos que a gente usou, né, como sugestão de biomarcador de prognóstico ou biomarcador de surto, né, de paciente, diagnóstico, prognóstico e de detecção de surto. Por quê? Porque se ele aparece expressado, né, no paciente, diferentemente do que todos os artigos que a gente leu aqui, ele aparece desacerbado, ativando os inflamassomas, automaticamente os inflamassomas fazem um processo inflamatório. Então seria muito bom a gente ter mais estudos para isso, mais estudos em relação a esse gene, para que a gente possa, para que mais futuramente ele seja sugerido como um biomarcador de prognóstico e diagnóstico da esclerose múltipla. Tá bom? Obrigada. Obrigada.